O Evangelho de hoje revela uma nova perspectiva sobre a realidade do reino de Deus e também a coexistência do bem e do mal. A explicação direta de Jesus para a parábola do trigo e do joio, que iremos acompanhar hoje, oferece uma compreensão mais clara sobre o papel do diabo e também a separação final entre os justos e os injustos. Este Evangelho então nos lembra que, embora o mal esteja presente no mundo, até mesmo entre aqueles que professam a fé, o juízo final trará verdadeira justiça. A nova dimensão então apresentada é o reconhecimento de que Deus é o justo juiz, Ele que separa o trigo do joio e que nossa responsabilidade é permanecer fiéis, discernindo e também praticando o bem. E a promessa de que os justos brilharão como o sol no reino de Deus nos dá esperança, motivação para viver segundo os seus princípios, apesar das dificuldades. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e também a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para esta terça-feira, dia 30 de julho de 2024, é o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 13, versículos do 36 ao 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Explica-nos a parábola do joio." Jesus respondeu: "Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, recentemente tivemos a oportunidade de refletir sobre a parábola do trigo e do joio. Hoje seguimos uma abordagem ainda mais aprofundada, pois é o próprio Jesus que nos dá a explicação dessa parábola. A liturgia, ao repetir textos bíblicos, não apenas reforça a importância de certas lições, mas também nos oferece novas perspectivas, novos entendimentos à medida que aprofundamos nosso conhecimento. Então hoje, ao revisitar passagens, somos convidados a refletir mais profundamente sobre seu significado e também aplicá-las de forma mais relevante em nossas vidas. E o Evangelho de hoje, queridos, ocorre dentro do contexto das parábolas de Jesus. Parábolas que ele usa para ensinar sobre o reino dos céus. Ele havia contado a parábola do trigo e do joio para a multidão, e agora, em um ambiente mais privado com seus discípulos, ele oferece uma explicação bem detalhada. A parábola, como muitas outras, utiliza então imagens, comparações para transmitir verdades espirituais profundas. Então Jesus começa a explicar o semeador e a boa semente. Ele esclarece que o semeador da boa semente é o Filho do Homem, ou seja, ele próprio. O campo é o mundo. A boa semente representam aqueles que pertencem ao reino de Deus. Isso indica que a mensagem do Evangelho é para todos,
mas nem todos respondem a ela de maneira positiva. A boa semente simboliza os justos, aqueles que buscam viver de acordo com os princípios do reino. E ele continua explicando o joio e o inimigo. O joio é semeado por um inimigo, que é o diabo. E essa imagem representa aqueles que, intencionalmente ou não, desviam outros do caminho da justiça e da verdade. O joio e o trigo crescem juntos, simbolizando então a coexistência do bem e do mal no mundo. E essa coexistência, queridos, nos desafia a discernir e também a viver nossa fé com autenticidade, mesmo em um ambiente onde o mal também está presente. Ele continua explicando a colheita, o juízo final. A colheita é um exemplo para o fim dos tempos, quando haverá um julgamento final. Os anjos, como ceifadores, separarão os justos dos injustos. E aqueles que praticam o mal e fazem outros pecar, esses serão removidos do reino e lançados na fornalha de fogo. Uma imagem poderosa que descreve o castigo eterno. Em contraste, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai, indicando uma recompensa gloriosa e eterna para aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus. Então, queridos, este evangelho de hoje nos convida a refletir sobre a realidade da coexistência do bem e do mal e nossa responsabilidade também de viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Em nosso dia a dia, nós enfrentamos tantas situações que refletem essa luta entre o trigo e o joio. Seja as nossas preocupações pessoais, ou seja, na sociedade também em geral, na nossa família, frequentemente nos deparamos com desafios que testam nossa fé e também nosso compromisso com a justiça. Então a parábola nos chama a um discernimento constante. Isso porque, queridos, assim como o trigo e o joio crescem juntos, o bem e o mal coexistem em nossas vidas e na sociedade. Só que é essencial que busquemos o discernimento espiritual para distinguir o que é justo e o que é injusto, e também para tomar decisões que estejam alinhadas com os valores do reino de Deus. Em um mundo onde o relativismo moral muitas vezes prevalece, essa clareza é fundamental para viver uma vida autêntica de fé. E claro, enfrentar o joio em nossas vidas até pode ser desafiador. Pode ser que nos sintamos rodeados por situações, pessoas que testam nossa paciência, nosso caráter. Então a parábola nos lembra que a colheita final pertence a Deus e que nossa responsabilidade é permanecer fiéis, justos, mesmo em face das dificuldades. A perseverança na fé, apesar das dificuldades, também é um testemunho poderoso de nossa confiança em Deus. Também, queridos, a promessa de que os justos brilharão como o sol no reino de Deus, e sim nos oferece uma esperança, uma motivação para viver de maneira justa. Em momentos, por exemplo, de frustração, de desânimo, é muito importante lembrar que nossa fidelidade a Deus, essa será recompensada. E essa esperança nos dá coragem para enfrentar os desafios, para continuar buscando o bem, mesmo quando o mal parece prevalecer. Então, a parábola de hoje do trigo e do joio, explicada por Jesus, oferece essa visão profunda sobre a realidade do reino de Deus, o papel também de cada um de nós dentro desse reino. Ela nos ensina sobre a coexistência do bem e do mal, a importância do discernimento, da necessidade de perseverança na fé. Em nossos dias, então, essas lições são particularmente relevantes à medida que buscamos viver de acordo com os valores do reino em um mundo muitas vezes confuso, desafiador e cada vez mais nos afasta dos planos de Deus. E ao aplicarmos essas lições em nossas vidas, somos tão chamados a refletir como podemos ser instrumentos de justiça, de bondade, mesmo em meio às dificuldades. A mensagem, então, queridos, do Evangelho de hoje nos encoraja a manter a esperança, a fé, confiando que no fim Deus trará justiça e nos recompensará
por nossa fidelidade. Assim que possamos ouvir atentamente o chamado de Jesus e viver nossas vidas com integridade, buscando sempre o reino de Deus e sua justiça. E que ao fazermos isso, possamos brilhar como o sol no reino de nosso Pai, vivendo de acordo com as promessas e ensinamentos que Ele nos deixou. Amém? E claro, hoje, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários esta frase: Senhor, eu possa sempre fazer a tua vontade. Por isso, Senhor, contemplamos hoje a parábola do trigo e do joio e agradecemos por tua revelação sobre o reino dos céus. Tu, Senhor Jesus, nos ensinaste a entender a coexistência do bem e do mal em nosso mundo. E como no fim dos tempos haverá separação entre os justos, os injustos, pedimos então a tua orientação para que possamos discernir entre a boa semente e o joio em nossas vidas. Dá-nos sabedoria para viver de acordo com os teus ensinamentos, mesmo quando enfrentamos desafios e injustiças. Ajuda-nos, Senhor, a ser exemplos de justiça, de verdade, refletindo o teu amor em nossas ações. Fortalece-nos em nossa caminhada para que, mesmo em meio às dificuldades, possamos perseverar na fé e na esperança. E confiamos que, ao final, seremos recompensados com a luz e a alegria do teu reino. E possamos também brilhar como o sol, vivendo plenamente a vida que nos ofereces. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua orientação e por tua promessa de justiça e redenção. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria e também um privilégio ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro que, se for possível, deixe o gostei no vídeo, o like, se inscreva aqui também no canal se por acaso você ainda não é inscrito e compartilhe este evangelho de hoje. Divulgue, evangelize, faça a palavra de Deus chegar a mais e mais pessoas. Conto com a sua ajuda. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir, e tenha um ótimo e abençoado dia.